Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a número 64. Sou o professor Joelso e nessa aula nós vamos continuar vendo a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá bom? Lembra o que foi visto na aula anterior? Bom, antes, não esqueçam de levar as atividades para as suas escolas. E quem está ali no Classroom nos assistindo, é só fazer as atividades e isso já garante a sua frequência, tá bom? Então, vamos começar com a nossa revisão de sempre? Vamos lá? Então, na aula anterior, nós continuamos vendo o quê? A linguagem matemática, né? Que é muito importante. E nessa linguagem matemática, para que serve? Para a gente fazer a nossa resolução de equações. No nosso caso, nós estamos vendo a equação do primeiro grau, tá bom? Então, o triplo de um número. Já cansaram de saber o que é um triplo de um número? Se não, anotem aí do ladinho. 3 vezes o x, se a gente não sabe o número. A terça parte de um número. Terça parte significa o quê? O número, que é o x, que a gente não sabe, divididos por 3. E vimos a equação do primeiro grau, então, né? Aliás, resolvemos a equação, correto? E nesta aula, veremos o quê? Então, nesta aula, nós vamos ver a equação do primeiro grau e porcentagem. Né? A porcentagem vai estar dentro do enunciado e nós vamos tentar calcular tanto a equação quanto a porcentagem. Vamos lá, então? Bom, a porcentagem, primeiro, o que vem a ser porcentagem? Né? Então, não esqueço que a porcentagem significa o número divididos por 100. Tá? É uma fração onde tem um número divididos por 100. Porcentagem, tá? O símbolo da porcentagem, então, nós temos, e nesse símbolo da porcentagem, nós podemos transformar o símbolo na porcentagem em fração decimal e número decimal, tá? Como que acontece isso? Vamos lá, olha aqui. Eu tenho o 5 e o símbolo da porcentagem igual o número divididos por 100. Então, quando nós temos o número divididos por 100, nós estamos lidando com porcentagem. Igual, quanto que é 5 divididos por 100? É 0,05, tá? Então, nós temos uma igualdade, 5% em forma de fração, 5%, em forma de número decimal, 5 centésimos aqui, tá? Que é 5 divididos por 100. Outro exemplo, 20,8 é 20,8, se é por cento, divide por 100. Se você pegar 20,8 e dividir por 100, né? Aqui tem um método bem rápido, né? Lembram? Vocês vão andar com a vírgula, né? Como nós temos duas casas decimais, nós vamos andar para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, ó, 1, 2. Por isso que ficou 0,208, tá bom? E isso serve para qualquer número. Vamos lá. Então, agora vocês vão tentar praticar, né? Vocês vão pegar a porcentagem que está eu vou ler para vocês, olha lá. Represente as porcentagens abaixo em fração e em números decimais. Letra A, 35%. Letra B, 70,5%. Letra C, 0,2%. Letra D, 80%. Letra E, 8,5% e letra F, 10,05%. Então, vocês vão transformar todas essas porcentagens em fração decimal e número decimal. E a gente já retorna, tá bom?
Tentaram resolver? Vamos lá? Resolver juntos? Então, letra A, 35%. Então, 35 sobre 100, né? Andando duas casas decimais para a esquerda. Olha aqui, a vírgula nos números inteiros vai estar sempre do lado da unidade, do lado direito. Andando duas casas, uma, duas. Por isso ficou 0,35. Letra B, 70,5% igual a 0,705. Andei duas casas. A vírgula estava entre 0 e 5, uma, duas. Letra C, 0,2%, né? Então, divididos por 100, igual, andando duas casas, uma, duas, por isso que ficou 0,002. Vamos continuar? Então, vamos lá. Letra D, 80%, andando duas casas, 0,80. 8,5%, eu repeti 8,5 sobre 100, que é igual, andando duas casas, uma, duas. Então, 0,085. Letra F, 10,05%. Andando duas casas, uma, duas, por isso que ficou 0,1005. Vamos agora resolver um exercício com enunciado, utilizando a linguagem matemática e resolver, tá? Vamos lá. Vou fazer a leitura então no exercício 1. 2 irmãos, Caio e Felipe, juntos ganham no final do mês 2.600. Então, juntando o que ganha Caio e Felipe, vai dar quanto? 2.600, tá? Sabendo que Felipe ganha o triplo de Caio. Então, Felipe ganha o triplo de Caio. Caio a gente não sabe, vai ser a nossa incógnita. E o Felipe vai ser 3 vezes essa incógnita, tá? Responda. Letra A. Quanto ganha cada irmão? Letra B. Qual é a porcentagem que representa o ganho por mês de cada um? Vamos primeiro tirar do problema, então? Vamos lá. Linguagem matemática. Então, nós temos Caio, a gente não sabe quanto que ganha, é X. Felipe, também a gente não sabe quanto que ganha, mas o problema disse que Felipe ganha o triplo de Caio, por isso que ficou 3 vezes X. E sabemos também que somando o que ganha Caio e Felipe, vai dar R$ 2.600. Vamos colocar então na nossa equação, resolver? Vamos lá. Resolvendo, X, que é quanto que Caio ganha, mais 3x igual a 2.600. 1x mais 3x, 4x, certo? 4x igual a 2.600. O 4 está multiplicando, vou inverter a operação, 2.600 divididos por 4 vai dar R$ 650. Vamos com calma. O que é esse 650? É o valor de quanto ganha o Caio, né? Que é a nossa raiz da equação, é a nossa incógnita. E quanto que ganha Felipe? Felipe ganha o triplo. Então, 3 vezes 650 vai dar quanto? 1.950, certo? Quer tirar a prova real? 1.950 mais 650 vai dar quanto? 2.600. Né? Então, a gente acertou quanto ganha Caio e quanto ganha Felipe. Então, a alternativa A era as respostas, certo? Na alternativa B, aliás, alternativa não, né? Para determinar o item B ali, vamos lá. Na letra B, nós queremos saber qual é a porcentagem que cada um ganha de um total. Então, se nós temos o total... Lembra de fração? Vamos recapitular um pouquinho lá, com calma. O que é uma fração? Fração é uma divisão, onde eu tenho o número de cima e o número de baixo. O número de baixo, ele vai representar o meu total. E o número de cima é a parte desse total. Por exemplo, se eu faço uma fração 1/4, 1 em cima e 4 embaixo, o total de qualquer coisa que você esteja imaginando. Vamos imaginar, sei lá, um pedaço de papel dividido em 4 partes. Né? Então, a gente dividiu esse papel em 4 partes iguais
Esse 4 vai ficar sempre embaixo da fração, que representa o meu total dividido em partes iguais. E a parte de cima da fração é a parte desse total. Então, se eu estou falando para vocês 1 de 4, o que eu vou fazer com esse 1 pedaço? Né? Eu dividi a minha folha em 4 partes iguais e peguei uma parte. Ou cortei, eu colei, eu pintei, enfim, né? Depende do nosso enunciado, certo? Então, nesse enunciado, qual que é o total nosso? O total é 2.600. Então, esse total vai ficar embaixo da fração, que é a nossa representação, certo? E vamos por partes. Esse 2.600 é o nosso 100%, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que Caio, ele tem o total entre Caio e Felipe é 2.600, fica embaixo. E em cima é a parte desse total. Então, se o Caio ganha R$650, ele vai ficar em cima da fração. Por isso que aparece o 650 em cima e o 2.600 embaixo. Mesma coisa com o Felipe. O Felipe, que é o 1.900, né? 1.950 vai aparecer em cima da fração. E o 2.600 continua embaixo da fração, que é o meu total. Deste enunciado é o total que ganham os dois, certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Como que se faz o cálculo? Como nós estamos lidando com porcentagem, então nós temos a nossa fração, que é do Caio, 650 por 2.600, vezes a porcentagem 100%, que representa dentro de um total, certo? Então, aqui, matematicamente, vocês lembram como é que faz a simplificação com os zeros? Vocês lembram? Então, aqui eu tenho 2 zeros, eu posso simplificar com esses 2 zeros. Simplificar, eu vou eliminá-los e vai ficar 650 vezes o 1, que é 650, divididos por 26. Então, se vocês fizerem 650 divididos por 26, vai dar 25%. É o que Caio ganha. O Felipe, mesma coisa aqui. Eu vou simplificar os 2 zeros com os 2 zeros, vai dar 1.950 vezes o 1, que é 1.950, divididos por 26, que vai dar 75%. Tá bom? Então, não esqueçam, quando nós queremos saber a porcentagem, né, a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar a parte do total, multiplicar por 100. Uma parte do outro total, multiplicar por 100 também, certo? Vamos continuar então? Agora vamos ver o exercício 2. Então vamos lá. No exercício 2, vamos fazer a nossa leitura? E vocês vão tentar depois, tá? E a gente vai retomar devagar, certo? Vamos devagar. Vamos lá. Uma microempresa de peças possui 3 funcionários. Então, nessa microempresa, nós temos 3 funcionários. No final do mês, o funcionário B conseguiu produzir o dobro de peças do que o funcionário A. Então, se a gente não sabe quanto que produziu o A, a gente já coloca o funcionário A produziu X peças. Vai ser a nossa incógnita. O funcionário B produziu o dobro, então vai ser 2 vezes X. Vamos continuar lendo? E o funcionário C produziu apenas a terça parte do funcionário A. Então, vocês vão pegar a terça parte do funcionário A, né? O que é a terça parte? Dividir por 3, certo? Sabendo que a soma dos salários dos 3 funcionários foram de R$8.000. Então, vamos juntar o funcionário A mais o B mais o C igual a R$8.000. Determine, letra a quantidade que cada um recebeu, certo? Então, vocês vão tentar resolver só o A por enquanto. Tirem do problema, né, linguagem matemática, e tentem resolver a equação do primeiro grau. E a gente já retorna.
Vamos resolver então? Vamos lá. Então, a resolução é a quantidade que cada um recebeu. Então, primeiro nós vamos tirar do problema, né? O funcionário A nós não temos quanto que recebe, é X. O funcionário B é o dobro do funcionário A, então é 2x. E o funcionário C é a terça parte do funcionário A, então x sobre 3. Nós sabemos que, juntando, né, a quantia que cada um recebe, vai dar R$8.000, certo? Vamos fazer isso então? Então vamos lá. Então juntei o funcionário A, o funcionário B, o funcionário C, igual a 8.000. Vamos organizar aqui nossa equação? Bom, aqui o x mais o 2x estão no mesmo membro, eu já posso juntá-los. São termos semelhantes. Então, 1 mais 2 dá quanto? 3x. 3x mais o x sobre 3 ainda, né? Igual a 8.000. E agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3. Entre 1 e 3, qual que é? É 3, lembram? Bom, o que eu vou fazer com o denominador 3 mesmo? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 3 divididos por 1 dá 3. 3 vezes 3, por isso que apareceu 9. 9x. Mais 3 divididos por 3 dá 1. E 1 vezes x é 1x, certo? Bom, aqui nós fizemos já as nossas frações equivalentes e agora eu já posso juntar o x ali do numerador, né? Então, 9 com mais o 1 vai dar quanto? Vai dar 10x, certo? E o 3 que está dividindo vai passar para o outro lado, né, na nossa operação inversa, né? Da igualdade, multiplicando, ó, 8.000 vezes 3. Quanto que dá 8.000 vezes 3? 9 mais 1, quanto que dá? 10x. 8.000 vezes 3, 24.000. E agora só falta a gente passar dividindo aqui, né? Então, 24.000 divididos por 10, quanto que dá? Eu vou simplificar um zero com o outro, né? Que é o décimo ali. Vai ficar 2.400. O que é o nosso 2.400? 400 é a nossa raiz da equação, é o nosso x e é a quantidade do funcionário A, né? Que ganha quanto? Então, o funcionário A gente já sabe que ganha 2.400, certo? Então, agora na letra B, vocês vão determinar quantos quanto que cada um ganha, né? A gente já sabe que o funcionário A ganha 2.400, o B é o dobro e o C é a terça parte. A gente já retorna, tá bom? Tente aí.
Tentaram resolver? Vamos lá juntos, então? Então, o funcionário A ganha R$ 2.400, né? O funcionário B ganha quanto? O dobro do funcionário A. E o funcionário C ganha a terça parte do funcionário A. Então, vamos ver como que ficaria as respostas? Vamos lá. Então, 2 vezes o funcionário A, 2.400 vezes 2 vezes 2.400 vai dar 4.800, certo? A terça parte é 2.400 divididos por 3, que vai dar quanto? R$ 800. Conseguiram resolver? Vamos lá. Vamos para a letra B? A letra B diz o seguinte: qual é a porcentagem que representa de cada um, respectivamente, em relação ao total? Então, nós temos o total, que é quanto? 8.000, certo? E agora nós vamos fazer aquela fração. Funcionário A tem a quantia que ganha sobre 8.000 vezes 100. Funcionário B tem a quantia que ganha, né, divididos por 8.000 vezes 100. E o funcionário C, a mesma coisa. Tente aí e a gente já retorna, tá bom? Conseguiram resolver? Vamos lá, com calma. Então, 8.000 é o nosso 100%, somando os 3 funcionários, certo? Então, 8.000 representa o 100%. O funcionário A vai representar quanto? Quanto que ele ganha mesmo? Lembra quanto que ele ganha? Então, vamos lá. Tem o A, o B e o C. E no funcionário A, nós temos o 2.400. 2.400 divididos por 8.000, que é o total, vezes 100. Vou eliminar os 2 zeros, né, simplificando, né?
2 zeros do numerador com o denominador, vai ficar 2.400 vezes o 1, que é 2.400, dividido por 80. Isso vai dar 30%, tá? Façam o cálculo aí, devagar. Vai dar o 30 e vocês vão colocar o símbolo de porcentagem daí. Na letra B, nós temos o quê? O dobro do funcionário A. Por isso que é 4.800, divididos pelo total, que é 8.000, vezes 100%. Aqui é a mesma coisa, vou simplificar os 3 zeros com 2 zeros aqui e mais um zero aqui, tá? Então vai ficar 480 vezes 1 dá 480, divididos por 8 vai dar 60. Coloque o símbolo de porcentagem, 60%. E por último, no funcionário C, nós temos 800 divididos por 8.000 vezes 100. Vou também cortar os 3 zeros. Com os 2 aqui, mais o zero dali, vai ficar 80. 80 vezes 1 dá 80. 80 divididos por 8 vai dar 10. E daí coloca o símbolo de porcentagem. Se a gente somar as porcentagens, 10 mais 60 mais 30, a gente chega no 100%. Tá bom? Vamos para a letra C, então? Vamos lá? Então, na letra C, quantas peças foram produzidas pelos funcionários, sabendo que cada peça produzida, o valor recebido é de R$ 4,00. Então, cada peça que o funcionário dessa microempresa produz, ele ganha R$ 4,00, certo? Então, nós temos o funcionário A. O que nós temos ali? 2.400, que é quanto que ele ganhou, divididos por R$ 4,00, que vai dar 600 peças. Nós temos o funcionário B, que é 4.800, divididos por R$ 4,00, a gente vai ter 1.200 peças produzidas por esse funcionário. E a mesma coisa com o funcionário C. Ele ganhou R$ 800, divididos por 4, vai dar 200 peças que foram produzidas pelo funcionário C. Tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Nesse exercício 3 agora, em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre a modalidade de esporte de sua preferência. E os resultados obtidos foram: então imagine uma sala de aula com 40 alunos, foi perguntado para cada um qual a modalidade de esporte que você gosta mais. E o nosso resultado foi o seguinte: na modalidade de vôlei, né, a gente não sabe quantos responderam, tá? Então, por isso que nós utilizamos o X. Na modalidade de futebol, a gente sabe que é o dobro da quantidade da modalidade de vôlei. É o dobro que responderam que gostam de futebol. E basquete foi a metade, né, dos entrevistados que gostam da modalidade de futebol mais 4 pessoas. Então, basquete, quem respondeu que gosta, é a metade da modalidade de futebol mais 4 pessoas, certo? Nós vamos responder, tentar, né, determinar. A letra A, quantos alunos escolheram as modalidades de futebol, de vôlei ou basquete? E na letra B, qual é a porcentagem de alunos que escolheram cada modalidade? Vamos fazer então a A primeiro e a B, daí eu vou deixar vocês fazerem, tá bom? Vamos lá para A. Então, na A nós temos o quê? A quantidade de alunos que responderam, que são vôlei, né? De vôlei. Eu gosto de vôlei. O outro também gosto, Bom, qual é a quantidade? A gente não sabe, mas a gente usa, então, na linguagem matemática, o nosso xizinho, né? Que é a nossa incógnita. E de futebol, o que acontece de futebol? De futebol é o dobro da quantidade da modalidade de vôlei. Então, se vôlei é X, futebol vai ser o dobro, 2 vezes o X. Continuando aqui, basquete. Metade da modalidade de futebol. Qual que é a metade da modalidade de futebol? Futebol é 2x, a metade é divididos por 2, mais 4 pessoas, certo? Então, a gente já tem as 3 modalidades sugeridas ali no problema, que é o x, que é o 2x, que é o 2x sobre 2, mais 4.
E qual que é o total de alunos na sala, vocês lembram? 40, né? Então vamos lá. Vamos montar a nossa equação? Então, quantos alunos escolheram as modalidades de futebol, vôlei e basquete? Quantos? Primeiro nós vamos montar, tá? Então, vôlei é x, futebol é 2x, relembrando. E o basquete, quanto que é mesmo? O basquete é 2x sobre 2 mais 4. Somando todas as modalidades, tem quantos alunos? 40 alunos. Então, aqui está o vôlei, o x. O 2x está a quantidade de futebol, né, de alunos que gostam de futebol. E a quantidade de vôlei está aqui, ó, 2x sobre 2 mais 4. O que eu posso fazer? Eu posso somar, então, as incógnitas aqui, os termos semelhantes. 1 mais 2 dá quanto? 3x, né? Então, 3x mais, vou repetir o 2x sobre 2, igual a 40 menos 4. O que dá para fazer ainda? Bom, aqui 40 menos 4 dá quanto? 36, né? Isso mesmo. E nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó, novamente, entre 1 e 2, para vocês não esquecerem, né? Todas as aulas anteriores, essa, inclusive, nós estamos tirando o mínimo múltiplo comum entre o número 1 e outro número, né? Então, vamos lá, o mínimo múltiplo comum é 2. 2 divididos por 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. 2 divididos por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2 mesmo, né? Por isso que ficou 6x mais 2x, o denominador é o 2, igual a 36. O que eu faço com esse 2 mesmo? Ele está dividindo, né? Nós vamos inverter, vamos mudar para o outro lado, né? De operação, a operação inversa da divisão e multiplicação. Então, 36 vezes 2. Quanto que dá 36 vezes 2? Vamos ver? Olha que facinho, né? Até eu sei assim, né? Deu quanto? 72. 8 vezes a incógnita igual a 72. O 8 está multiplicando, operação inversa, dividindo. 72 divididos por 8 dá o x, que é o quê? É a nossa resposta, é a raiz da equação, né? E nosso problema, o 9 vem a ser o quê? Lembra o que é o x lá no início? O x é a quantidade de alunos, né, que responderam, eu gosto de vôlei. 9 alunos. Futebol, vocês lembram? Futebol é o dobro. Então, 2 vezes o 9, 18 alunos gostam de futebol. E o basquete? O basquete é a metade de futebol mais 4. Então, a metade de futebol, 18. Divididos por 2, quanto que dá 18 divididos por 2? Dá 9. 9 mais 4 dá 13 alunos. Se a gente somar o 13 mais o 18 mais o 9, né, vai dar 40 alunos. Não vai dar? Vejam aí, certo? E agora nós vamos fazer o seguinte, na letra B vocês vão tentar resolver, tá? Não esquecendo, né, que 40 alunos é o total, representa o 100%, tá? Tente aí e a gente já retorna, tá bom?
Vamos resolver então? Vamos lá? Então, qual é a porcentagem de alunos que gostam da modalidade de futebol, basquete e vôlei? Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá. Sabemos primeiro que 40 alunos representa 100%, né? Então, vamos começar com vôlei. Vôlei são quantos alunos? Nós chegamos em 9 alunos. Então, 9 divididos por 40 vezes o 100. E nós, se a gente simplificarmos esse zerinho aqui com esse zerinho, fica 9 vezes 10, que dá 90. 90 divididos por 4, vamos chegar em 22,5, tá? 22,5 o quê? Por cento. Vamos para o próximo? Futebol. Futebol são 18 pessoas que gostam, né? 18 alunos. Então, mesma coisa. Eu vou simplificar o zero com o zero, vai sobrar 18 vezes 10. 18 vezes 10 dá 180. 180 divididos por 4 vai dar 45. 45%. E basquete? Basquete são 13 alunos que gostam de jogar basquete. Então, a mesma coisa. 0 simplifica com o zero. 13 vezes 10 vai dar 130. 130 divididos por 4, nós vamos chegar em 32,5%. E se a gente somarmos 32,5 mais 22,5 mais 45, nós vamos chegar em 100%. Tá bom? Bom, o que nós vimos hoje? Vamos para a nossa revisão, então? Vamos lá? O que foi visto hoje na aula 64? Nós fizemos uma revisão de porcentagem, né, dentro da equação do primeiro grau, lembram? Então, toda porcentagem com aquele símbolo, nós podemos representar, e é uma igualdade, é o número divididos por 100, que é igual a um número decimal. Então, nós temos a fração decimal e o número decimal representado dentro de uma porcentagem, tá? Então, por isso que ficou 0,08. 26%, por exemplo, 26 sobre 100 e 26 divididos por 100 anda 2 unidades da direita para a esquerda e vai ficar 0,26, certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar com a equação, tá? Não esqueçam, certo? Até a próxima aula!